Bom dia, oitavo ano! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o cálculo da área de triângulos e também de quadriláteros, tá? Então nós vamos utilizar a nossa apostila de matemática a partir da página número 46. Então primeiro nós vamos relembrar ali as expressões algébricas para a gente seguir em frente, tá? Então aqui na página número 46 nós temos aqui um primeiro exemplo, né? Ele fala assim, ó, considerando o quadrado ABCD, a seguir, que expressão algébrica que é utilizada para determinar a área de um quadrado. Então, nós já trabalhamos, né, com o cálculo da área, né? Então, ele é um quadrado, quer dizer que cada lado tem a mesma medida. Vocês têm essa imagem aqui na apostila de vocês. Como que eu calculo a área, né? Então, eu multiplico a base vezes a altura, né? Então, o que é a base? A base é essa parte, a altura é aqui, né? Então, o que eu uso para calcular qual que é a área do quadrado? Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, aqui como que ficaria a área dessa figura? Então, a área é igual. Então, cada lado aqui mede L. Então, é L vezes L. E L vezes L é igual a L ao quadrado. Então, só relembrando aqui, tá? E aí, depois a seguir, nós temos um paralelograma, né? E aí ele pergunta qual que é a expressão algébrica que é utilizada para determinar a área de um paralelograma. Então, a medida da base é B e da altura é H. Então, aqui eu quero mostrar para vocês aí as imagens para a gente observar. Então, olha só, né? Como que eu faria aqui para calcular qual que é a área desse paralelograma? Então, olha só. É mais fácil eu pegar e desmanchar, destacar, né, tirar essa parte aqui onde é o triângulo, né, e completar ele desse lado, formando aí um retângulo, né, então nós podemos recortar, juntar, formando esse retângulo, e daí a área do retângulo, ela é dada pelo produto, né, da medida base vezes a altura, então é a medida base vezes a altura. Então, portanto, como que ficaria aqui a área desse paralelogramo? Então, ficaria B vezes H, né? Que seria a base vezes a altura, que é a mesma medida aqui desse lado. Então, nós podemos fazer isso para ficar mais fácil aí de resolver, né? Para conseguir encontrar qual que é a área. E daí depois, né? Aqui embaixo nós também temos aí o triângulo. Então, olha só. Considerando esse triângulo PQRS, que expressão algébrica que é utilizada para determinar a área de um triângulo de medida de base B e de altura H, né? Então, nós sabemos que para encontrar a área de um triângulo, a gente sempre utiliza essa fórmula, é a base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui vocês trabalharam muito no ano anterior, no 7º ano, né? Então, assim, quando nós temos uma figura dessa maneira, eu posso, né, recortar esse retângulo formando 2 triângulos. E daí a área do retângulo, ela é dada pelo produto da base pela medida da altura dividido por 2. Então, portanto, qual que é a área do triângulo? A área do triângulo ela é metade da base e vezes a altura. Ou seja, a área seria, né, resolvida aí com essa fórmula. Na página 47, né, então nós vamos deduzir as expressões algébricas para o cálculo da área de outros polígonos que nós já conhecemos. Então, vamos considerar aqui esse trapézio MNOP. Então, que expressão algébrica que é utilizada para determinar a área desse trapézio? De medida da base maior B e da base menor B minúsculo. E a altura, ela é H. Aí ele tem uma dica aqui, ele fala assim, ó, trace uma das diagonais do trapézio e observe quais polígonos que você vai ter. Então, olha só, traçando a diagonal, né? Então, eu não posso traçar ela com o próximo vértice consecutivo, então eu tenho que pular esse, então eu vou traçar para cá, né? Então, o que que eu tenho aqui? Agora, eu tenho aí 2 triângulos, né? E aí, como que eu faço para resolver? Qual que é a expressão que representa aí esse cálculo da área? Então, olha só, depois que a gente traça aí a diagonal, a gente vai observar que nós temos 2 triângulos, né? E aí, a altura deles é representada pela letra H sempre. Então, ó, o triângulo maior, que é esse de baixo. Então, a forma para resolver a área de um triângulo, nós já vimos no exercício anterior, né? Então, é a base vezes a altura, isso dividido por 2.
E aí do menor também, né? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, dessa forma, né, a expressão que representa aí a área desse trapézio aqui, como que ela vai ficar? Ela vai ficar base vezes a altura dividido por 2 desse triângulo maior, mais a base vezes a altura dividido por 2 desse triângulo que é menor, igual. Então, olha só, eu vou ter B vezes H e B vezes H. Então, o que que eu tenho em comum aqui? Eu tenho em comum aqui a letra H, que é a altura, né? Então, eu posso tirar uma letra H daqui e uma letra H daqui e escrever isso de uma forma diferente, né? Olha só, eu posso escrever H vezes B minúsculo mais B maiúsculo, que é a base menor vezes a base maior. Porque, olha só, H vezes B é HB. H vezes B maiúsculo é BH. Então, a gente escreve isso daqui, é a mesma coisa que está escrito aqui, só que de uma forma diferente, né? Foi tirado o H para fora. Isso é dividido por 2. Então, aí para você resolver, é só usar essa fórmula. Então, sempre que a gente for resolver a área de um trapézio, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. E agora no losango, né? Então, olha só. Nesse losango MNPQ, que expressão algébrica que é utilizada para determinar a área desse losango? Então, trace uma diagonal maior, que mede D, e a diagonal menor, que mede D minúsculo. Então, olha só. Vamos traçar a diagonal primeiro, e aí depois, o que que a gente teve? Aqui dentro, o que que nós temos? Depois de traçar a diagonal, nós temos 4 triângulos, né? E esses triângulos, a altura deles, elas são diagonal dividido por 2, e aí a diagonal maior dividido por 2 também. Então, qual que é a área dos triângulos? A área dos triângulos é a base vezes a altura dividido por 2, ou seja, é 2 vezes 2 dividido por 2. Então, como esse losango ele foi dividido agora em 4 triângulos, a área total dele é dada por. Então, olha só, vai ficar 4 vezes, porque são 4 triângulos, né? 4 vezes a diagonal menor dividido por 2, vezes a diagonal maior dividido por 2, dividido por 2. Então, como que vai ficar? Simplificando, eu vou ter 2 vezes diagonal menor dividido por 2, vezes diagonal maior dividido por 2. E isso é igual a quanto? Isso é igual a diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2, porque a gente simplifica esse 2 com esse 2. Então, a fórmula que nós vamos utilizar para resolver aí qual que é a área de um losango sempre vai ser essa. Então, agora vamos para as atividades aqui na página número 49. Então, vocês podem pausar a videoaula nesse momento e podem ir resolvendo sozinhos, né? Agora que vocês já sabem aí quais são as fórmulas. E aí, depois vocês voltam e podem conferir para ver se vocês resolveram corretamente, tá? Então, no exercício 1, ele fala assim, ó, determine a área das figuras. Então, a primeira figura que nós temos ali é um retângulo, né? Então, como que eu faço para calcular qual que é a área do retângulo? Eu sempre multiplico a base vezes a altura, né? Então, qual que é o valor da base, né? Que é a parte de baixo, ou seja, o comprimento. Então, ali nesse caso, a base, ela é igual a 5 centímetros. Então, é 5. E a altura ali é 2 centímetros. Então, qual que é a área dessa figura? 5 vezes 2 é igual a 10. Então, aqui nós precisamos colocar em centímetros quadrados, porque é 5 centímetros na base e 5 centímetros aqui na altura. Então, é 10 centímetros ao quadrado. Esse é o valor aí da área desse retângulo, né? Então, é só eu ter a fórmula e aplicar ela nos valores. Daí, na questão B, nós temos um triângulo. E aí, qual que é a área dele, né? Então, olha só, a base dele ali é 7,2 e a altura é 8. Qual que é a fórmula que nós utilizamos para encontrar qual que é a área do triângulo? É a área igual a base vezes a altura, isso dividido por 2. Então, vai ficar a área igual. Então, o valor da base é 7,2 centímetros vezes a altura é 8, isso dividido aí por 2. Como que vai ficar? Então, a área é igual a 7,2 vezes 8 é igual a 57,6. Então, 57,6 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a quanto?
Então, isso daqui vai ser igual a, fazendo a divisão, vai ser 28,8. Então, a área é igual a 20. E daí, depois, na questão C, nós temos ali um trapézio, né? E aí, qual que é a forma para calcular a área de um trapézio? Então, olha só, nós pegamos a base maior, né? Nesse caso aqui é a parte de baixo, mais a base menor, que seria a parte de cima. E aí, nós vamos multiplicar pela altura, que nesse caso aqui é 6. E aí, depois disso, nós vamos dividir aí por 2, né? Então, ou seja, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Qual que é a base maior? A base maior, ela está medindo aí 10 centímetros. Aí, qual que é a base menor? É 5. Então, é 10 mais 5. Já podem até fazer direto. Aqui vai ser dividido por 2. Qual que é a altura? A altura aí é igual a 6. Então, olha só. 10 mais 5 é igual a 15. Então, como vai ficar? Vai ficar 15 vezes 6. E aí, quanto que é 15 vezes 6? 15 vezes 6 é igual a 90. Então, a área vai ficar 90 dividido por 2. E aí, 90 divididos por 2 é igual a 45. Então, a 45 centímetros ao quadrado, né? Então, não tem erro. Se eu utilizar a fórmula certinha e fazer os cálculos corretos, eu vou encontrar. Daí, depois, na questão D, nós temos ali aquela figura, né? E ela já está traçada diagonal. Então, tem 4 triângulos dentro dela. E aqui na página do número 47, a gente viu aqui que no losango nós utilizamos aí essa fórmula, né? A diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2, né? Então, qual que é a diagonal maior? A diagonal maior é essa que está traçada aqui na linha horizontal, né? Nós vemos que ela é maior. E a menor é essa, né? Então, aqui como que vai ficar? Qual que é o valor da diagonal maior? O valor da diagonal maior é 6,5 e da diagonal menor, está representada aqui do lado, 3 centímetros. Então, vai ficar a área igual. Então, a diagonal menor, ela mede 3 centímetros, então é 3 vezes. A diagonal maior é igual a 6,5, isso dividido por 2. 3 vezes 6,5 divididos por 2 é igual a 9,75. Então, a área disso daqui é 9,75 centímetros ao quadrado. E aí, nós também temos ali a questão do número 2. Então, nessa questão, ele fala o seguinte. Já está construído um jardim retangular. Então, eu desenhei aqui um retângulo para representar, que na apostila nós não temos. Retangular de 26 metros quadrados de área. Então, a área, esse terreno, é esse valor, 26 metros quadrados. E 6,5 de comprimento. Então, o comprimento é 6,5 metros. E ele vai cercá-lo, né? Com 2 voltas de arame. Quantos metros de arame no mínimo já ele terá de comprar? Então, se eu quero descobrir, né, quanto que ele vai usar aqui de arame, então eu preciso descobrir qual que é o perímetro, né? E aí ele vai dar 2 voltas. Então, olha só, para eu calcular a área, né, desse retângulo, o que eu faço? É a área igual a base vezes a altura. Então, a base que nós já temos, né, que é o comprimento. A área também nós temos, basta a gente descobrir aí qual que é a altura. Então, olha só, a área é igual a 26 metros quadrados, agora a base é igual a 6,5 e a altura aí é o que eu estou procurando, né? Então, se eu quero encontrar qual que é o valor de H, o que eu faço? Se esse 6,5 está multiplicando, eu vou passar ele para cá dividido, né? Então, vai ficar 26 divididos por 6,5 igual a H, né, que é a altura. E agora, quanto que é 26 divididos por 6,5? É igual a 4. Então, quer dizer que a altura aqui, ela é igual a 4, né? Então, agora nós temos o valor do comprimento, nós também temos o valor aqui da altura. Então, agora eu preciso descobrir qual que é o perímetro. Então, o que é o perímetro? O perímetro é fazer a soma de todos os lados. Então, é 4 mais 4, que vai dar quanto? 4 mais 4 vai dar 8, mais. Agora, 6,5 mais 6,5,
Então, 6,5 mais 6,5. Isso vai ser aqui igual ao perímetro. Então, qual que é o perímetro? O perímetro é igual a 21 metros. Esse é o valor do perímetro. Só que no exercício, ele fala que ele vai dar 2 voltas de arame. Então, o valor do perímetro é 21. Então, para eu descobrir quanto que é 2 voltas, é só multiplicar por 2, né? Então, 2 vezes 21. E quanto que é 2 vezes 21? 2 vezes 21 é igual a 42. Então, ele vai usar 42 metros de arame, tá? Daí vocês fazem a resposta lá de vocês com as próprias palavras. Agora, vamos aqui para o exercício número 3. Então, nessa questão, ele fala assim, a área de um losango mede 108 centímetros quadrados. Sabendo que a diagonal maior mede 18 centímetros, determine a medida da diagonal menor. Então, qual que é a fórmula que eu utilizo para calcular qual que é a área do losango? É essa daqui, né, que a gente já fez até ali embaixo. É a área igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Aqui no exercício ele já fala a área, ele fala que é 108 centímetros. Ele quer saber qual que é a medida da diagonal menor. Ou seja, nesse caso nós vamos ter que descobrir quanto que é esse B minúsculo, que representa a diagonal menor. Então vamos lá. A área, ele fala ali que é igual a 108 centímetros, igual. Daí a diagonal maior, ele fala que mede 18. Então é 18 vezes a diagonal menor, que é o que nós vamos encontrar, dividido por 2. Então, olha só, como que eu vou resolver? Esse 2 aqui, né, ele está dividindo. Então, o que eu faço com ele? Eu posso simplificar aqui esse 18 com esse 2, né? Olha só, simplificando essa fração, 18 e 2, eu posso dividir pelo número 2. Então, como que ficaria? 108 igual. 18 divididos por 2 daria 9. Então, 9 vezes a diagonal menor. E aí, 2 divididos por 2 ficaria igual a 1, né? Então, eu nem preciso colocar aqui. Agora, esse 9 que está multiplicando a diagonal, como eu quero encontrar qual que é o valor dela, eu vou deixar ela do lado da igualdade e o 9 vou passar para cá com a operação inversa. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. Vai ficar 108 divididos por 9, igual a diagonal menor. E aí, quanto que é 108 divididos por 9? 108 divididos por 9 é igual a 12. Então, quer dizer que a diagonal menor, ela mede aí 12 centímetros, tá? E aí, vocês completam lá com as respostas de vocês. E agora, vamos aqui para os exercícios seguintes. Nessa questão 4, quantos centímetros de papelão são necessários no mínimo para confeccionar uma embalagem como essa da imagem, desconsiderando as abas para a colagem? Então, tirando aqui esse valor, né? Então, essa embalagem, ela vai apresentar 6 faces, né? 6 faces, e aí 2 sempre vão ser iguais, né? Então, primeiro nós vamos ter que calcular qual que é a área das faces que estão visíveis primeiro na imagem, depois somar e o resultado nós vamos aí multiplicar por 2, né? Então, olha só, vejam bem, aqui nós temos 8 centímetros e aqui nós temos 10,5 centímetros. Então, a área é a base vezes a altura, então 10,5 vezes 8 é igual a 84. Então, a área da face frontal dessa parte aqui é igual a 84 centímetros ao quadrado. E agora nós vamos para esse lado aqui, né, que também está visível. Então, olha, o comprimento aqui, né, a base é igual a 12 e a altura é a mesma que aqui, também é 8. Então, vai ficar 12 vezes 8, que vai dar 96. Então, a área da face aqui lateral é igual a 96 centímetros quadrados. E agora, qual que é a área da face superior, né, ou seja, da parte que está aqui em cima? Então, olha só, nós sabemos que essa parte aqui, ela mede 10,5 centímetros, igual aqui. E essa parte aqui, ela mede 12, porque é a mesma medida que está aqui embaixo. Então, vai ficar 10,5 vezes 12. Isso vai dar 126. Então, a área aqui dessa face superior é igual a 126 centímetros quadrados. Então, eu vou ter que multiplicar por 2, né? Porque é 2 vezes esse valor, 2 vezes esse e 2 vezes esse.
Então, quanto que vai dar? Ó, 2 vezes todos esses valores, eu vou ter 612 centímetros quadrados de papelão para confeccionar aí a embalagem. Na questão 5, sabendo que a área do trapézio ela é igual a 90 centímetros quadrados e que a sua altura ela é igual a 6 centímetros, determine as medidas de MN e de PQ. Então, olha só, ele já nos dá a área, nós já sabemos quanto que é a altura, ele quer saber quanto que mede aqui essa base maior e essa base menor. Ou seja, eu preciso encontrar aí qual que é esse valor, né, o valor de X. Então, olha só, a fórmula que nós utilizamos para calcular a área de um trapézio é a área igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área nós já temos, que é 90, né? Então, vai ficar 90 igual. A base maior é X. E aí, a base menor é X menos 5. Então, vai ficar X mais X menos 5 vezes 6, que é a altura, né? Então, primeiro eu preciso resolver aqui essa soma. 1x mais 1x é igual a 2x. Então, vai ficar 2x menos 5 vezes 6. Esse 2 que está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 90, que vai dar 180. Então, 6 vezes 2x é igual a 12x. 6 vezes menos 5 é igual a menos 30, igual a 180. Então, esse menos 30 vai passar para cá com o sinal contrário, então vai ser mais 30, 2x igual a 210. Então, 210 divididos por 12, né, ele está multiplicando o x, vai passar para cá dividindo, eu vou ter 17,5. Então, agora vamos para a medida de MN. Então, MN é x, e x é igual a quanto? X é igual a 17,5. E agora, é o PQ, né? Então, o PQ... ele é x menos 5. Então, o x vale 17,5. Então, é 17,5 menos 5, que vai dar 12,5 centímetros. Na questão 6, é a nossa última questão da aula, qual que é a área da fachada dessa casa aqui? Então, olha só, observando bem essa fachada da casa aqui, o que eu observo? Eu observo que aqui eu tenho uma figura, né? Aqui eu tenho, ó, se eu destacar aqui, se eu dividir essa parte, eu vou ter um trapézio. E desse lado aqui também eu tenho um trapézio. Então, quer dizer que eu tenho que calcular qual que é a área de um trapézio, depois do outro, e aí fazer essa soma. Qual que é a fórmula que nós usamos para calcular qual que é a área do trapézio? É a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, como que vai ficar aqui, ó? Vamos calcular primeiro a área 1, né? Então, ou seja, qual que é a minha área 1? Então, a base maior aqui dessa minha figura 1 é o 10, porque olha só aqui, nós temos essa informação onde ele diz que daqui até aqui mede 10 metros, ou seja, é a mesma medida daqui até aqui. Então, aqui a base maior é 10, a base menor é 8, né? Então, como que vai ficar? Base maior 10 mais 8 vezes a altura. Qual que é a altura? A altura é aqui, então é 5 centímetros dividido por 2. Então, vai ficar 10 mais 8, 18. 18 vezes 5 divididos por 2, que vai dar 45. Essa é a área dessa figura. Agora, nessa figura aqui. Então, olha só, a base maior. Qual que é a base maior? A base maior também é essa. Olha só, nós temos aqui um trapézio. Então, a base maior, a base menor. Então, 10 mais 6 vezes a altura. Qual que é a altura? A altura é 18. Então, vai ficar 10 mais 6, 16, vezes 18, divididos por 2, que vai dar 144. E agora, somando 45 mais 144, 189. Então, a área dessa fachada aqui, né, ela é 189 metros quadrados. E assim nós vamos encerrando a nossa aula de hoje.